Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom, estamos aqui hoje, irmãos, para trazer uma palavra que com certeza vai abençoar muito a família de todos, os casais, os filhos. E através desta palavra, nós esperamos que ela edifique o lar de vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Boa noite. Boa noite, graça e paz. Então, hoje a gente trouxe o tema família. Então, a gente ficou muito feliz porque a família da Esther está crescendo, né, Esther? Então, deu certinho o tema, nossa família. E a Esther apresentando aqui mais um membro da família para a gente. E para Deus, né? Fazer parte de uma família é uma das melhores e maiores dádivas que alguém pode receber durante toda a sua existência. Compartilhar o mesmo teto, caminharmos juntos nos melhores e nos piores momentos, são bênçãos de Deus em nossa vida. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da nossa família, da família da fé. Bom, irmãos, dito isso, nós encontramos na Bíblia 7 colunas que sustentam uma família. Esse é o tema que nós encontramos para passar para vocês. Em Provérbios 9, versículo 1, diz assim: A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Diante disso, nós vamos passar para vocês a primeira coluna, que se chama sabedoria. Em Provérbios, novamente, se for possível, Marcos, você conseguir reproduzir, para o pessoal que estão sem a Bíblia, em Provérbios 24, versículo 3, diz assim: Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. A mulher sábia, ela edifica uma casa, mas para consolidar é preciso que haja inteligência para estabelecer prioridades. Para vocês terem uma ideia, eu acredito que nós já falamos aqui há tempos atrás, pegando a minha família como exemplo. Quando nós falamos, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Quando eu passei por momentos difíceis na usina, que eu perdi o chão, quando eu cheguei para a Cláudia e falei para ela o que estava se passando, foi maravilhoso. Eu acho que Deus, com certeza, colocou a mão sobre a cabeça dela e deu a sabedoria para ela falar para mim: não se desespere, tenha fé em Deus, que tudo dará certo. Nenhuma tempestade é duradoura. Com certeza, alegrias e vitórias virão. Ela falou: não desespere, sabe o que você faz agora? Volte a estudar, procure o seu espaço novamente. Vocês já imaginaram se ela falasse ao contrário para mim? Por exemplo, meu Deus, e agora? Como eu vou fazer para comprar meus sapatos, meus perfumes, minha roupa? Infelizmente, nós sabemos que existem famílias ainda com esse tipo de pensamentos. E graças a Deus, eu nunca canso de agradecer a Deus por essa pessoa que está aqui do meu lado, que até hoje é o meu braço forte, é minha companheira, é a pessoa que me dá conselhos,
é a pessoa que me dá o ombro na hora que eu preciso. E por incrível que pareça, nós também choramos, nós também temos sentimentos, e essa pessoa aqui, ela é muito guerreira. Por isso que eu tenho certeza que é uma pessoa muito sábia, e até hoje ela vem edificando a nossa família, a nossa casa, com muita sabedoria e com Deus no coração. Família é o bem mais precioso que nós temos, é a nossa prioridade. Porém, quando nós priorizamos, nós não podemos esquecer do que? Deus em primeiro lugar. Deus primeiro, depois a nossa família, depois nossos amigos e assim por diante. Porque eu não posso colocar Deus em último lugar. Eu tenho que colocar Ele sempre em primeiro lugar. Porque é através dEle que nós vamos conquistar tudo que nós desejamos e almejamos. É Ele que nos dá força, nos dá saúde, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Sem Ele, nós não somos nada. Ele pode acabar com um segundo, não só com a minha vida, mas com o mundo inteiro, se Ele quiser, só estralando os dedos. Então nós não podemos deixar de acreditar e ver como é grande o poder do nosso Deus. Segunda coluna, muito importante também. Deus no centro do lar. Salmos 127, versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da sua casa, será inútil trabalhar na construção. Como nós podemos construir a nossa casa em Deus? Fazendo orações, não individuais, e sim com todos os membros da família, desde que seja possível. E se estiver longe, que seja através de uma live, que faça uma chamada de WhatsApp, para que todos participem ali junto. Como hoje nós estamos fazendo aqui uma oração em conjunto. Nós temos pessoas aqui na igreja cultuando ao Senhor, e nós temos nossos irmãos através da live. Se nós fizermos isso em nossas casas, nós criarmos esses hábitos, pegando nossos filhos, como bem disse o pastor, pode ser um recém-nascido ou mais velho, não tem problema algum. A palavra de Deus, com certeza, ela vai entrar no coração de cada um que esteja orando. Por isso que é muito importante nós termos Deus no centro de tudo e principalmente dentro dos nossos lares. Coloque Deus acima de tudo em suas vidas sempre. Eu até confidenciei ao pastor há alguns dias, eu falei: pastor, quando eu coloquei Deus sendo o meu primeiro e o último em minha vida, a minha vida ela somente prosperou. Quando eu tive o entendimento da palavra, do que é o poder de Deus, o que Ele pode fazer não só por mim, mas pela minha família, e com certeza está fazendo para a família de cada um de vocês, é maravilhoso. Como eu sempre falo, né? Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é misericordioso. Terceira coluna, irmãos, também muito importante: obediência à palavra de Deus. Isaías 59, versículos 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não ouvirá. Bom, irmãos,
o que Ele quer nos dizer aqui. Hoje nós temos tanta facilidade no mundo, né? Muitas pessoas encontram muita dificuldade em ser obedientes a Deus, em ser tementes a Deus, por inúmeras facilidades, internet, redes sociais. Muitas vezes você está fora, viajando, existe muitas, como que eu posso dizer para você, provações. Se você não for obediente, se você não for temente a Deus, e saber o que você quer para você e para a sua vida, sinto muito, o mal vai te abraçar. Por isso, sempre faça uma oração antes de sair da sua casa, pedindo proteção, pedindo sabedoria, não somente para vocês, mas para os seus filhos. Hoje nós temos 2 filhos fora. Eu não sei o que eles estão fazendo. Nós criamos eles, esperamos que com a graça de Deus, na sua palavra, tendo conhecimento, sabendo o que é certo, o que é errado, se eles o fizerem, é por conta e risco deles. Eles vão ter que prestar conta com Deus. Eles sabem o que é certo, o que é errado. Nós orientamos dentro da palavra e explicamos o que é certo, o que é errado. Se fizer, está fazendo com consciência. Temos que nos atentar em nossos pecados, porque os nossos pecados afastam de Deus. É isso que eu acabei de dizer agora. Não adianta que eu me demonstrar para a Cláudia uma pessoa que por trás eu sou completamente diferente. Eu posso estar enganando ela perante os olhos delas, mas e aos olhos de Deus? Vocês acham que nós estamos escondendo de Deus? Jamais. Tanto é que Deus, Ele sabe até o que eu vou falar daqui 1 segundo, 2 minutos, 3 minutos. As minhas ações, eu saindo daqui, Ele sabe o que eu estou pensando agora. Então, você está se enganando a si mesmo. Você pode estar enganando a quem está do seu lado aqui, mas a Deus nunca. Como eu disse, o pecado do mundo nos oferece inúmeras oportunidades. Como já citei, televisão, redes sociais e até mesmo vocês andando na rua aqui em Quatá, uma cidade pequena. Se nós observarmos, inúmeras possibilidades de fazer errado, está aí fora. Só que isso cabe a quem? A nós mesmos. Se eu pecar, não vai ser a Cláudia que vai ser punida. Não vai ser vocês, vai ser somente eu. Eu vou ter que prestar conta com Deus depois. Então não adianta eu achar que eu estou fazendo escondido. Muito pelo contrário. Perante os olhos de Deus, não está nada escondido. E como o pastor bem diz, nós estamos já chegando próximo da vinda do Senhor Jesus. Nós temos que nos preparar agora. Nós temos que buscar o Senhor agora. Nós temos que ser o mais corretos agora. Quarta coluna, que eu considero também muito importante, é o temor ao Senhor. Salmo 128, versículo 1. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Quando nós falamos quem teme ao Senhor, quem não tem muito entendimento acha assim, nossa, eu tenho medo do Senhor. Não, é você ser temente a Deus, você acreditar em Deus, que Ele pode tudo, que Ele pode te restaurar, que Ele pode te tirar de uma situação difícil, de uma vida toda errada, de drogas, prostituição, viciados em pornografias, em internets. Então, quando temos temor a Deus, estamos perto
ou não da nossa família. Nossos comportamentos é o que vai diferenciar se eu estou próximo ou longe de Deus. É a minha conduta, é o como eu estou agindo hoje e o que eu quero para mim amanhã. Estou tratando bem a minha esposa? Estou tratando bem meus filhos? Estou tratando bem meus irmãos que aqui estão na igreja, que muitas vezes eles precisam às vezes de um abraço ou então apenas de um sorriso. Se você der um sorriso para um irmão, muitas vezes você está dando uma grande alegria para eles. Muitas vezes você não precisa falar uma palavra, um abraço vale mais que 1000 palavras. Então, a nossa conduta, a nossa maneira de viver, ela vai com certeza, se for da maneira correta, sendo temente a Deus, ela vai deixar nós muito mais próximos do Senhor Jesus quando Ele voltar. Quinta coluna, irmãos, nós vamos encontrar em Mateus 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não a 7, mas a 70 vezes 7. Se eu tenho, irmãos, uma casa bem-sucedida, não há por que eu ter medo de perdoar. E muitas vezes, se a minha casa ela já está no Senhor, não há necessidade de eu perdoar, porque nós todos já estamos no perdão do Senhor. Mas se por algum motivo vocês estejam enfrentando algumas dificuldades, não somente conjugais entre marido e mulher, filhos, pai, mãe, primos ou amigos próximos, e que precisam do seu perdão, o que a Bíblia nos diz? Perdoem, como Deus mesmo falou, 70 vezes 7. Porque o perdoar é uma ação divina. Muitas vezes você está perdoando não somente aquela pessoa, mas a si mesmo, porque o perdão vale para você, porque nós somos muito receosos. Nós temos dificuldade em perdoar. Quem aqui não tem dificuldade em perdoar alguém? Principalmente se alguém te fez o mal. Eu tenho, com certeza vocês têm. Mas é um processo que nós temos que trabalhar onde? Dentro da Bíblia, ouvindo a palavra, ouvindo o que Jesus quer para nós. Não vai ser fácil, como não é fácil a caminhada para Jesus. Nós temos várias portas. Você tem que decidir qual porta você quer. Você quer a porta do bem ou você quer a porta do mal? Cabe a nós. O perdão é a mesma coisa. Ou você perdoa ou você não perdoa. Caso você não perdoe, muitas vezes você não está fazendo mal para aquela pessoa que está esperando o teu perdão, mas para si próprio. Porque pode vir para você através de uma doença. Você não vai ficar em paz com você mesmo. Você vai estar sempre inquieto. E o perdão, ele é maravilhoso. Deus mesmo na cruz, Ele perdoou quem estava batendo nele, pregando ele na cruz. Deus falou: Pai, perdoe, pois eles não sabem o que fazem. Será que nós estamos prontos para perdoar quem dá um tapa em nossa cara? Será que nós vamos chegar? Acho que a ponta da unha de Jesus, quando ele disse essa frase, quando ele estava sendo humilhado por todos, apóstolos que estavam com ele ali viraram as costas. Pedro negou 3 vezes, mas Deus já sabia que isso ia acontecer. E mesmo assim, ele deu o único filho dele para nos salvar. É isso que hoje eu venho tentando fazer sempre. Eu digo, é um caminho difícil, mas não impossível.
desde que você queira e desde que você aceitou a Jesus no coração. Graças a Deus, nós, em nossa casa, nós aceitamos a Jesus e graças a Deus no mesmo dia tivemos esse privilégio de ser batizados em casa pelo pastor Uman. Isso foi o maior presente de nossas vidas. Foi o melhor presente que poderia ter me acontecido até hoje. E eu acredito que até o fim da minha vida, até o último dia que eu der meu último suspiro, eu tenho certeza que esse foi o melhor presente da minha vida. Foi receber Cristo em minha casa, em meu coração e de toda a minha família. No perdão, existem pessoas, não vamos falar que são todas, mas existem algumas pessoas que são tóxicas. Uma vez conversando com o pastor, ele me explicou e disse: olha, se você já fez de tudo, se você já orou, vem orando, você já conversou, você já explicou, e mesmo assim, a pessoa, ela não quer mudar, se afaste por um momento. Não quer dizer que você não goste dela, ou que você não a perdoou, e sim você só está dando um tempo, para quê? Para que o Espírito Santo possa começar a agir na vida dela, tocar no coração dela, e fazer sim, como Ele fez em mim uma transformação, fazer no coração dela, uma grande transformação, e ela aceitar o perdão também, e assim ela aceitar o reino dos céus. Sexta coluna, irmãos. Essa é muito importante. Principalmente para quem tem filhos, né? Criar os filhos segundo os princípios da palavra. Provérbios 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar do tempo, não se desviará deles. Como a Esther está aumentando a família agora, e bem disse o pastor, comece desde já. Comece a falar de Jesus para ela, comece a falar de Deus, comece a falar das maravilhas que Deus tem para a vida de cada um. Fale momentos que vocês passaram em dificuldades, dos momentos que vocês superaram essas dificuldades, mas em nenhum momento vocês deixaram de acreditar que era possível, porque vocês têm Deus no coração. Ensinar os filhos a andarem no caminho de Deus é uma bênção. Hoje eu falo com muito orgulho. Meus filhos estão fora, mas eu tenho certeza que eles estão andando na palavra do Senhor. Porque nós formamos homens devotos ao Senhor Jesus Cristo. E mesmo que se por algum momento, que é o natural das nossas vidas, nós se desviarmos, ou nossos filhos se desviarmos de Deus, e nós quisermos andar por conta própria, infelizmente nós vamos ter que deixar. E muitas vezes, nós estamos ali orientando, e muitas vezes, eles não aceitam, eles ficam meio rebeldes. Nós já passamos por isso, nós já fomos adolescentes, nós já tivemos a idade deles, nós sabemos como que funciona. Porém, Deus, o que Ele faz? Porque nós já falamos assim, nossa, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim. Não é que Deus abandonou. Se você está querendo andar por caminhos tortuosos, Deus não vai te impedir. Porque você já tem o conhecimento, você já tem a palavra, e mesmo assim você quer andar errado, Deus simplesmente Ele faz o quê? Ele tira a sua mão da sua cabeça.
Porém, ele permanece com a aliança. Porém, ele tira o quê? Quando ele retira a sua mão das suas cabeças, ele faz o quê? Então, ande por conta própria. Aí começa o quê? Dar tudo errado. Você perde um emprego, você se machuca, você cai numa dependência alcoólica, cai num problema financeiro, numa saúde, problemas de saúde. Por quê? Você procurou isso. Enquanto você estava andando com as mãos de Deus sobre a sua cabeça, você tinha, além da aliança, você tinha a proteção de Deus. Mas o que você quis? Não, eu não preciso de Deus, eu sou melhor que Deus. E não é assim, não existe ninguém melhor que Deus. Ele é o único. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o dono de tudo, de toda a água, de toda a terra, de todo ser que vive nesse planeta. No Salmo 89, a partir do versículo 30, diz assim: onde Deus diz, a sua mão pesará sobre ele, podendo ser um processo doloroso, mas Deus retirará a sua fidelidade, cumprindo assim a sua aliança. Por isso, creia sempre em Deus e será salvo, você e sua casa. É o que eu falei aqui, ó. Deus, ele retirará, retirando a sua mão, ele retira a sua fidelidade. Porém, ele permanece com a sua aliança. Mas aí, meu irmão, você está por conta própria. A chance de sucesso, eu falo para vocês, é zero. Se nós abandonarmos a Deus, nós não temos sucesso nenhum. Não somente você, mas e sim toda a sua família. Porque ela vai refletir em todos que você ama. Então, tenham sempre os seus filhos guiados na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Sétima coluna. Essa eu classifico como importantíssima. Exemplo de vida dos pais. Hebreus 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Por que eu falo que esse aqui é muito importante? Vocês imaginam se eu não honrasse a Cláudia? Se eu não honrasse a Deus? Se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse nem aí? Vou fazer o que eu quero. A Cláudia está em Quatá, eu estou lá no Mato Grosso do Sul, lá na ponta do mapa. Ela não sabe o que eu estou fazendo. Ela liga para mim, eu converso com ela, desliguei, estou solto no mundo. Não é assim? Pode ser até esse exemplo meu, mas podemos dar exemplo aqui dentro de Quatá mesmo. Você pode estar aqui na Asa Branca, você pode estar fazendo coisa errada ali no Jardim Primavera. E perante a Deus, você acha que você está escondendo? Você acha que se você cometer um adultério hoje, Deus vai ficar feliz? Se eu desrespeitar a minha esposa e vice-versa, se ela me desrespeitar, ela pode também fazer aqui. Eu não estou vendo. Mas e a Deus? Como vai ficar a nossa cabeça? Como nós vamos agir? Se nós formos temente a Deus, realmente seguindo a palavra, nós não faremos isso. Mas se nós não estivermos, vamos falar assim, no mundo, e não estando nem aí, com certeza, nós vamos fazer muita coisa errada. E o adultério não é só o contato físico. E o adultério também ele está aqui, ó, na nossa mente. Você desejar uma pessoa que não seja sua mulher, também já é um adultério.
pensamentos maldosos. É difícil. Só que nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter pensamento firme na palavra de Deus. É só Ele que vai desviar toda a maldade, todo o pensamento ruim, não só da nossa mente, mas também do nosso coração. Só para vocês terem uma ideia, eu só não vou falar do que eu fui taxado, porque não convém, mas eu já estive fora, estava no Nordeste, com 10 pessoas, contei já essa passagem também para o pastor, o pessoal me deixou, foram os 10 jantarem, só ficou eu no hotel. Quando eu desci, achando que o pessoal estavam lá, falei para o rapaz, cadê o pessoal da GCO para jantar? Eles já saíram já faz 1 hora. Sabe por quê? Vou falar de uma forma mais amigável. Não, você é aqueles bobão, você é aqueles cara chato, você é o certinho, você não gosta de fazer nada errado. Não foram essas palavras que utilizaram, foram a pior possíveis. Mas é o que eu acabei de falar. Eu estava a 3.300 quilômetros dela, podendo fazer o que eu queria, mas eu não fiz. Eu não fiz mentalmente e no coração, porque além de eu amar muito a Deus e ser hoje temente a Deus, eu também muito amo a pessoa que está do meu lado. Eu amo muito essa minha esposa. Eu sempre falo, ela é meu porto seguro. Ela fez coisas, irmãos, que eu não vou falar que são todas, mas em começo de namoro, algumas namoradas não fariam. Só uma delas, carregar carriola de tijolo, ela carregou para poder ficar comigo. Daí vocês imaginam, nós morando de favor, ela se sujeitou a isso enquanto eu trabalhava. Isso se nós for enumerar aqui, são vários exemplos, várias demonstrações de amor que ela demonstrou por mim, que não só por isso, mas porque eu amo muito essa mulher aqui. Eu amo. E eu procuro andar nos caminhos de Deus. Mas eu falo novamente, não é fácil. E não está sendo fácil. Mas eu procuro ser o mais correto possível. Vou acertar? Vou. Vou errar? Também vou errar. Porque nós somos humanos. Não sou perfeito. O único perfeito hoje é o Senhor Jesus. E eu amo demais a minha família. Não quero perder essa minha família, às vezes por 2, 3 segundos de bobeira. Nós estamos prestes a completar 25 anos juntos. Já temos 25 anos juntos, mas de casados são 22, vai fazer 23. E eu quero envelhecer e, se possível, até os dias da minha vida, ter ela do meu lado. Com a graça de Deus. Por isso que eu digo, amem as suas esposas, os seus esposos, e tratem com respeito. Porque o seu exemplo, tanto de pai e de mãe, é o espelho para os seus filhos. Os seus filhos vão fazer para as esposas deles e para os filhos aquilo que você faz. Se você for uma pessoa maldosa, uma pessoa que só faz besteira na vida, com certeza os seus filhos vão achar que é normal e eles vão repetir isso. Então nós somos a vitrine dos nossos filhos, nós somos os exemplos para os nossos filhos. Não importa a idade que eles estejam, nós somos exemplos na vida deles até o fim dos tempos. Amem muito suas esposas, que são pessoas sábias, são mulheres que edificam uma casa e, acima de tudo, são mulheres abençoadas por Deus, que foi através delas que nós viemos. Deus com certeza tem um carinho muito grande pelas mulheres. Nós temos que honrar e agradecer a Deus pelas esposas que nós temos ao lado.
vamos tratar essa joia, vamos tratar assim, ó, com delicadeza, com sinceridade, com amor, com compreensão e, acima de tudo, vamos ter diálogo. Sem diálogo e sem respeito, não, dessas 7 colunas, nenhuma fica em pé, todas desmoronam. Respeito uns pelos outros. Mostrar para seus filhos que a felicidade não está em bens materiais, e sim na simplicidade. Por que eu falei isso? Mostrar para os seus filhos a felicidade não está em bens materiais. Muitas vezes você dá um carro zero para o teu filho, um celular de última geração, um tablet, ou uma bicicleta, ou uma roupa que tanto deseja, um calçado. De nada adianta se ele não tiver Deus no coração. E outra, é momentâneo, é passageiro, aquilo vai acabar um dia. O amor de Cristo não. É Ele que nos renova a cada dia. Diante disso, eu vou pedir ali para o Léo passar um vídeo, ele é 5 segundos. Eu gostaria que cada um, assim que assistir esse vídeo, ou aqui ou em casa depois, refletir, o que vocês acham que aquela criança estava pensando naquele vídeo? Léo, fazendo favor. Meus irmãos, ele é curtinho assim mesmo, ele tem um áudio mais, acho que não deu para sair o áudio, mas eu acho que ele ilustra bem, né? Quando nós falamos simplicidade, né? Não precisa eu ter uma BMW, não precisa eu ter uma Ferrari, uma Mercedes, ou uma bicicleta, que hoje você vê aí pessoal andando com bicicleta de 20, 30 mil reais. Qual o problema você andar com uma, vou falar bem lá atrás, hein, pastor, uma barra forte, ou uma barra circular? Quem tem um pouco mais de idade aí dos anos 80, vai saber que bicicletas são essas, né? Que eu tive, a minha primeira bicicleta foi uma barra forte. Pensa numa alegria. Foi tanta alegria que na primeira curva eu caí, ralei inteirinho e ralei a bicicleta ainda junto. Tanta alegria. E foi verdade, viu? Não é brincadeira isso não. É por isso que eu falo, irmãos, olha essa criança, que alegria que ela está dançando ali, ó, na porta da casa dela. Nós podemos observar que é uma casa humilde, uma casa simples. Porém, você vê nos olhos dessa criança, no sorriso, que alegria. Com certeza, nessa casa, Jesus mora ali. Jesus está presente naquela casa. Eu não preciso estar cheio de ouro, cheio de prata, cheio de riqueza. Porque depois que eu morrer, de nada adianta. Sabe por quê? O dinheiro, ele não compra felicidade. Senão, todos os ricos que nós conhecemos eram felizes, e não é isso que nós vemos. Nós vemos muitos ricos infelizes. Então, de nada adianta eu ter milhões de dinheiro. Ele compra, sim, facilidades. Mas a felicidade nunca. A felicidade vem de uma única só pessoa, de Deus. Se você tiver Deus no seu coração, não importa onde você mora, não importa se você anda a pé, se você anda de carro ou de bicicleta, você tendo Deus no teu coração, você é a pessoa mais rica desse mundo.
Para vocês terem uma ideia, irmãos, passo longe dessa criança. Na minha infância, eu vivi até meus 18 anos, sempre andei a pé. Nunca reclamei para o meu pai. Pai, eu ando a pé, eu quero um carro, quero uma moto, quero uma mobilete. Na época era mobilete. Não sei se alguém aqui conhece mobilete. Nunca. Tanto é que eu falei que minha primeira condução foi uma bicicleta barra forte. Por quê? Com 12 anos eu comecei a trabalhar numa padaria, no meu primeiro salário, comprei minha bicicleta para ir trabalhar. Olha só. Então, a verdadeira felicidade está no que nós somos, está no nosso coração, não no que nós temos. O que nós temos acaba. Ele acaba hoje, amanhã ou depois. Mas eu tenho muito dinheiro. Mas um dia ele vai acabar. E se ele não acabar, você acaba. E será que você vai entrar no reino dos céus? Do que adianta você ter milhões de dinheiro e você ser uma pessoa maldosa, você não ajudar o teu próximo? Não adianta nada. O que adianta você ter milhões de dinheiro e você ser uma pessoa mesquinha? Você ser uma pessoa que não gosta de ajudar quem está mais precisando? Então, através desse vídeo, é essa mensagem que nós procuramos deixar para vocês. Vamos agradecer mais o que nós temos e deixar de reclamar. Porque se nós olharmos, tem pessoas em situações mais difíceis que a nossa. E nem por isso deixam de ser felizes. Porque com certeza o Espírito Santo, Jesus, está ali naquela casa reinando, sempre. E a Bíblia diz em Provérbios 11:25, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É isso que nós acabamos de dizer. Se eu tenho condições de ajudar, por que eu não ajudarei? Como nós bem falamos aqui, podemos ajudar com cestas básicas. Ir na casa de alguém, ver qual a necessidade, do que ela está precisando. De repente está precisando de um remédio, de um leite, de uma fralda. Vamos procurar saber do que eles estão precisando. E muitas vezes não é dinheiro. Muitas vezes é chegar nessa casa com a Bíblia, onde está a palavra de Deus, e falar uma passagem para ela. Ler a Bíblia para ela. Muitas vezes ela está perdida e esse daqui é o caminho para a salvação. Porque eu falo para vocês, irmãos, a matemática de Deus, eu acredito que não só eu, mas acho que nós não vamos entender nunca. Porque para Deus, dividir é multiplicar. Se nós dividimos, nós estamos multiplicando. Nós estamos tendo bênçãos em dobros em nossa vida. Então vamos se apegar a essas 7 colunas, uma por uma. Vamos ver aonde nós podemos melhorar, porque nós já somos do Senhor Jesus. Nós temos que agora nos lapidarmos para ficarmos cada vez melhor. Eu quero ser a cada dia uma versão melhor de mim mesmo. Só assim eu acredito que nós e eu alcançaremos o reino dos céus. Mas nós temos que colocar Deus em primeiro e último em nossas vidas e aprender a matemática de Deus. Dividir é multiplicar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês e que essas 7 colunas que sustentam uma família, que sustente a minha família e a de vocês também. Eu e a minha família serviremos ao Senhor.